Mas vamos falar de outro caso bastante polêmico e de grande repercussão, o caso da vereadora Tatiana Medeiros. Ontem nós trouxemos aqui a expectativa para o retorno da vereadora, após uma decisão liminar, revogar a prisão preventiva de Tatiana Medeiros e a prisão domiciliar e também devolver a ela o mandato. Existe a expectativa para que o retorno ocorresse hoje na Câmara Municipal, na sessão desta terça-feira. Acontece que o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí manteve a prisão da parlamentar e o seu afastamento da Câmara Municipal. A decisão foi tomada pelo Pleno do TRE no início da tarde desta segunda-feira. Na liminar, o juiz entendeu que a manutenção da prisão e o afastamento do cargo havia se tornado ilegal, após o desembargador Pedro Macedo, do Tribunal de Justiça, tornar ilegal o relatório de inteligência financeira obtido nas investigações e considerado peça-chave do caso. Diante disso, o Procurador Regional Eleitoral, Alexandre Assunção e Silva, solicitou que a decisão monocrática fosse avaliada, apreciada pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Na oportunidade, o relator manteve integralmente seu posicionamento inicial e acatou a solicitação da defesa para a retirada da tornozeleira eletrônica. Mas os outros 6 membros da corte votaram pelo indeferimento da liminar, quase que de forma unânime aí, pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Com a nova decisão, Tatiana Medeiros seguirá em prisão domiciliar e ainda permanece afastada do cargo de vereadora da capital. A decisão do Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado e é objeto de reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. Procurada pela produção do Comando Geral, a defesa da vereadora, através dos seus advogados, o advogado Edson Araújo e o advogado Samuel Castelo Branco, a defesa informa que ainda está estudando o inteiro teor da decisão e somente após isso deverá se manifestar. Sobre esse assunto polêmico, até para a gente entender melhor toda essa situação e essa reviravolta, no caso Tatiana Medeiros, nós ouvimos, nós temos aqui a fala do advogado Emanuel Fonseca, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí. Vai explicar melhor para a gente toda essa situação e o cenário que envolve o caso Tatiana Medeiros. Acompanhe. Nesse julgamento que aconteceu no TRE Piauí, foi da vereadora, existe essa discussão no processo que é da validade ou não deste relatório que identificou que durante a campanha eleitoral houve uma movimentação atípica de recursos financeiros, tanto para a campanha quanto também para outras finalidades, relacionadas ali a pessoas ligadas à vereadora. Então essa movimentação financeira atípica constou desse relatório do COAF. É necessário que a Justiça Eleitoral analise se esse relatório ele foi produzido a pedido da autoridade policial ou se foi solicitado especificamente sobre o relatório para essa moça, para essa investigada. Ele vai analisar, além disso, como é que se deu esse trâmite das comunicações entre a polícia e entre o COAF. Se foi um trâmite que foi feito de forma regular, através de um procedimento administrativo prévio, se existia provas anteriores, que não foi o primeiro ato de investigação. Então, tudo isso é importante. O que o tribunal decidiu é que este relatório ele seria válido porque o ministro Alexandre de Moraes, analisando esses temas que estão lá no Supremo, teria dito que não há necessidade de se suspender os processos em razão desse julgamento que vai acontecer no STF. Então ele entende que os processos devem continuar, a instrução processual, e deve se verificar caso a caso sobre o uso ou não desses relatórios de inteligência financeira. Tá aí a explicação do advogado Emanuel Fonseca de Souza, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí. Na prática, a vereadora seguirá em prisão domiciliar e ainda afastada do mandato na Câmara Municipal de Teresina. E aí, João Magalhães, eu fico muito pensativo e preocupado com essas questões de decisões monocráticas. Se existe um colegiado, por que apenas um tomar uma decisão? O que tem de interesses, o que envolvido em alguém tomar uma decisão monocrática, uma vez que tem que passar por um colegiado? Então, assim, eu acho que o colegiado acertou em reverter, porque é o seguinte, imagine só, depois de toda uma celeuma dessa, ter alguém ali no parlamento legislando em prol da população que passou por toda essa situação. E diga-se de passagem,
que o processo ainda não tinha sido concluído, viu, João Magalhães? Se o processo é concluído, se o processo chega ao final e aí o desfecho é feito para ser apresentado à sociedade, beleza, não, ó, o desfecho foi esse, o resultado foi esse, as provas foram colocadas, mas não, o processo ia dar continuidade. Então eu acho que o colegiado acabou corrigindo uma falha gritante e mais uma vez aqui finalizo dizendo que eu sou totalmente contra essas decisões monocráticas, sobretudo em situações aberradoras e gritantes iguais a esse caso aí da vereadora, que existe aí toda uma especulação de que de fato a campanha dela tenha tido aí o braço de situações, de instituições criminosas. Então assim, feito a justiça momentaneamente com essa correção gritante que possibilitava a vereadora a voltar ao parlamento, a nos envergonhar, a enlamear ainda mais o parlamento da nossa cidade. Só rapidinho, Natan e Chico Gomes, de fato foi uma decisão liminar na sexta-feira, né, do juiz José Maria, que é juiz lá do TRE. Ele deu o voto ontem, como disse o Natan aí na matéria, para confirmar que continuava seguindo o mesmo entendimento, mas foi apenas o primeiro desembargador Ricardo Gentil, votar para, entre aspas, desconstruir, né, esse entendimento. O desembargador Ricardo Gentil falou, né, o advogado Emanuel explicou muito bem que há um entendimento hoje no Supremo Tribunal Federal do próprio ministro Alexandre de Moraes, que não é necessariamente obrigatório suspender esses relatórios de inteligência financeira, né, até porque há um entendimento de que eles podem sim ser realizados sem autorização judicial, a depender das circunstâncias, que a suspensão desses relatórios tem gerado um prejuízo enorme para a sociedade, à medida em que em todo o país decisões de anulação de processos que investigam lavagem de dinheiro, crimes fiscais relacionados a recursos financeiros, né, eles vêm sendo anulados. Então o entendimento do desembargador Ricardo Gentil foi no sentido de que nesse momento, né, o ideal era manter a situação da forma como estava anteriormente, até que o processo siga, né, o seu mérito e saia uma decisão final. Ele foi acompanhado por todos os outros magistrados, todos os outros juízes acompanharam o entendimento dele, que era o mesmo entendimento do procurador eleitoral, Alexandre Assunção, né? Foi o procurador eleitoral, Chico Gomes, quem trouxe a discussão para o plenário. Como você falou, foi uma decisão ali unilateral, monocrática do juiz José Maria, na sexta-feira, concedendo essa liminar. O Ministério Público, então, pediu que ela fosse analisada em plenário por todo o colegiado, e lá tanto o juiz federal Gustavo Santos, como o juiz eleitoral Daniel Eufrásio, a juíza Maria Luísa de Moura e a juíza Keila Procópio, além do presidente do TRE, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, todos eles votaram contra o relator, né, e optando aí para que a vereadora Tatiana Medeiros seguisse em prisão domiciliar e também afastada do mandato. A expectativa é que isso prossiga até que o mérito realmente seja julgado. Acredito que o próximo passo essencial é saber se esse relatório de inteligência financeira, né, de fato ele vai ser validado ou não. Essa é uma discussão jurídica bem mais ampla, que a gente tinha comentado ainda, muita água para passar por baixo dessa ponte, mas o clima lá no TRE sem dúvida nenhuma, de que a vereadora deve permanecer em prisão domiciliar, deve permanecer longe dos outros acusados, né, sem contato com os demais acusados, e também afastada do mandato, porque envolve, obviamente, acusações muito sérias, muito graves. O próprio desembargador Ricardo Gentil falou muito nesse sentido, de que hoje há um esforço da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive para o ano que vem. Ele citou que há, Chico Gomes, um planejamento para tentar monitorar ali, para tentar evitar, obviamente, uma relação entre crime organizado e mandatos eletivos. Então, segundo ele, não era razoável que, diante de tantas suspeitas, né, se derrubasse esse pedido de prisão e viabilizasse o retorno da vereadora. Então, acredito que vai seguir como está por um bom tempo, até que a Justiça tenha, de fato, um julgamento do mérito relacionado a essa questão. Até mesmo porque, em um possível retorno dela, ela ia ter que, na renomeação dos seus
dos seus componentes de gabinete, ela ia ficar impossibilitada de nomear todos aqueles que foram citados e que estão investigados. Ela não ia poder nomear alguns assessores. Nomear uma nova equipe. E ter que manter os que não foram citados e, obviamente, que substituir os que foram citados e estão investigados.